Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Mayara Nogueira, eu tenho esse canal aqui onde eu compartilho a minha experiência morando aqui na França. Eu vim do Brasil com a minha família aqui para Lyon e já fazem 7 meses. Bom, muitas pessoas me perguntam, né, o porquê que a gente veio para cá, o que a gente vai fazer aqui, né? E simplesmente o motivo é todos os prós desse vídeo, mas vamos lá que eu vou te contar. Bom, na maioria das vezes, então, as pessoas vêm pra cá, elas são atraídas pela história, pela cultura, que é muito rica, e pela gastronomia, que é divina, né? Todo mundo conhece a famosa culinária francesa. Bom, mas e você? Você já realmente se perguntou como que é viver na França, longe desses clichês turísticos? Então hoje nesse vídeo eu vou te contar alguns prós e contras de morar aqui, segundo a minha experiência, tá bom? Vamos lá? Bom, o primeiro pró, então, que foi um dos fatores decisivos para atrair a gente para cá, é a qualidade de vida. A França, ela é conhecida pela sua qualidade de vida super alta. Isso porque os franceses, eles têm um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que é sensacional, né? Aqui a jornada de trabalho deles é de 35 horas semanais, diferente das 44 horas semanais do Brasil. Isso, então, ele garante um generoso número de dias de férias pra gente. O que vai incentivar muito os trabalhadores a dedicarem tempo para o lazer, para a família, para os interesses pessoais e para fazer o que você quiser. Então, essa abordagem do governo, ela ajuda a reduzir o estresse e aumenta a satisfação geral com a vida, né? Bom, meu marido, por exemplo, ele tem 45 dias úteis de férias e reparem que eu disse úteis, tá? O que significa que na prática serão muito mais dias de férias, já que a gente aproveita todos os finais de semana também, né? Então, no fim, isso é sensacional pra gente. Isso também é muito essencial, na minha opinião, para as crianças e para os idosos, né? Porque quanto mais qualidade de vida na infância, isso vai refletindo em todas as áreas da vida, né? Consequentemente, você vive muito melhor. Bom, o segundo, então, é o acesso à cultura e à gastronomia. Esse acesso aqui é muito mais fácil você ir para parques, poder desfrutar de jardins e lugares bonitos, museus, muito mais, eu digo, é mais barato, os lugares são grátis, esses parques bonitos e jardins, e museus, por exemplo, eles têm essa coisa de ter um dia por mês, por exemplo, gratuito para você poder conhecer, então o acesso é bem mais amplo. A maioria desses museus com um dia gratuito do mês, isso acontece mais ou menos no primeiro domingo do mês. Então, vale se informar. Outra coisa, né, que sem contar que basta você caminhar pelas ruas. Aqui em Lyon, por exemplo, tem ruas com prédios históricos, ruas lindas e maravilhosas. Então, só você caminhar por essas ruas que você já vai se sentir dentro de um livro de história. Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá, eu vou deixar ele aqui para vocês. Eu compartilho a minha vida aqui na França, mostro para vocês essas ruas que eu comentei, mostro um pouquinho do meu dia a dia aqui para vocês, tá bom? Então me segue lá. Bom, continuando então, além disso, de tudo isso, dessas paisagens e parques de jardins, temos a gastronomia. A gastronomia francesa, ela é reconhecida pela Unesco, é um patrimônio cultural. Ela desempenha um papel significativamente muito alto na qualidade de vida do país, além de ser um prazer para o paladar. A culinária francesa reflete a importância dada à refeição como um ato social mesmo, um momento para a gente poder se reunir com a família, com os amigos e vai desfrutar, né, de uma boa comida, de uma taça de vinho, e isso fortalece os laços comunitários, né, e familiares. Bom, eu digo isso porque sempre quando a gente eu vou com a minha família em restaurantes franceses, é sempre uma experiência muito incrível. Desde o sabor dos pratos até a ordem, né, que eles vêm como prato principal, na verdade a entrada, prato principal e sobremesa, é sempre uma delícia. Continuando então, o
terceiro é a educação. A educação aqui é possível você estudar de forma gratuita. As faculdades públicas aqui da França, elas são consideradas uma das melhores do mundo, pois abriga muitas instituições de prestígio, que são totalmente acessíveis aos estudantes nacionais e internacionais. Eu, por exemplo, eu não imaginava que a educação seria tão boa, com várias instituições de prestígio aqui, e tá muito acima do que eu imaginava, do que eu esperava. Bom, continuando, quarta, as belezas naturais e arquitetônicas. Existem muitas paisagens lindas aqui, como eu tô falando sempre aqui nos meus vídeos, desde praias, montanhas, cidades históricas, enfim, é muita paisagem linda. E todas essas áreas e paisagens elas são rigorosamente protegidas. Existem muitas políticas ambientais fortes que visam a sustentabilidade, a redução da pegada ecológica, o que contribui mais para essa vida mais saudável e esses espaços públicos mais agradáveis. Bom, mas como tudo na vida não é sempre mil maravilhas, existem os contras. E eu vou contar para vocês então, vamos lá? O primeiro contra então desse vídeo é o custo de vida. Sim, é algo que a gente tem considerado bastante ruim aqui. É um dos principais problemas de morar aqui na França, é esse custo de vida elevado. Nós vivemos aqui em Lyon, onde o custo de vida é bem menos do que em Paris, por exemplo, bem menor, né? Mas mesmo assim acaba sendo caro, né? Então eu digo isso por quê? Porque somente com os gastos fixos mensais já se vai quase 90% do salário que a gente ganha, né? Então, além disso, também o imposto aqui é bem alto, chega a ser descontado mais ou menos 30% de tudo que você ganha, e às vezes ainda tem algumas taxas ali, dependendo do lugar que você trabalha. Então, além do imposto, tem taxa. Mas para exemplificar um pouquinho desse valor para vocês, por exemplo, em São Paulo, um aluguel de um apartamento com 2 quartos fica mais ou menos em torno de 4.000 ou 4.500 reais. Aqui em Lyon, por exemplo, está em torno de 1.200 a 1.700 euros. Se a gente converter isso para reais, considerando o euro a 5,60, daria em torno mais ou menos de 6.700 a 9.500 reais. Dá uma grande diferença, né? Então acho que é por isso que eu falo que o custo aqui é bem alto. Bom, segundo então, na minha opinião, é o sistema de saúde. É um contra aqui. Por quê? Em alguns lugares ele é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas na minha opinião não é muito bem assim, né? Isso porque a saúde pública ela não é totalmente gratuita. Para você ter acesso a uma consulta, qualquer coisa de saúde, você precisa pagar. Então você vai lá, paga e depois o governo francês te reembolsa isso. Então eu não sei se é muito bom ou não, mas na maioria dos casos o governo reembolsa mais ou menos até 70%, não é tudo. E aí ainda é possível você contratar um seguro-saúde. Aqui é conhecido como Mutuelle, esse seguro-saúde. Seguro-saúde ele vai pagar o resto do que o governo não vai reembolsar. A maioria das empresas, se você trabalha aqui, eles vão te dar essa Mutuelle, mas não são todas. Na minha experiência, a gente foi surpreendidos aqui com isso, pois alguns medicamentos que nem o governo e nem a Mutuelle elas reembolsam, isso acaba tendo que sair do nosso bolso, né? Então são gastos que a gente não tinha planejado. O que é diferente do Brasil, né? Porque você conta com um sistema totalmente gratuito, você não precisa pagar nada, mas mesmo que você acabe tendo que esperar um pouquinho mais de tempo para conseguir uma consulta ou outra no SUS, mas você ainda não precisa pagar nada. Bom, seguindo então, o terceiro ponto negativo é a barreira idiomática, ou seja, o idioma. Se você não consegue falar francês aqui, você vai ficar limitado. E, gente, sério, é desesperador você estar numa situação que você precisa se comunicar e você não consegue. E, além disso, os franceses eles são muito exigentes com a pronúncia. Para mim é o mais difícil nesse idioma do francês. A maioria deles não falam inglês, o que não ajuda muito, né? Ou seja, se você pensa em vir para cá, estude o francês, tá?
pelo menos o básico, gente, porque eu cheguei aqui e eu não sabia nada. Só sabia apenas as palavras mais comuns, como croissant, bonjour e au revoir. Só isso. Mas, como tudo na vida, caso você não consiga se planejar e consiga estudar mesmo, de fato, o francês, e você for vir pra cá com visto, com toda a documentação legal certinho, o governo ele pode te dar um curso de francês. Você apenas tem que se inscrever no Pôle Emploi, e o antigo Pôle Emploi, né? Agora é France Travail. E aí então eles vão te dar o curso para você conseguir poder procurar emprego e conseguir trabalhar de fato aqui. Bom, indo para o quarto ponto negativo então é o clima. Sim, quando eu morava no Brasil eu nunca achei que isso seria um problema, né? Porque eu sempre gostei de frio e coisas assim. Mas depois de algum tempo morando aqui, você não aguenta mais, sabe? Esse frio, essa coisa, enfim. Isso porque a França, ela não é nenhum país nórdico, né? Mas faz bastante frio quando a gente compara com qualquer parte do Brasil. O inverno aqui, ele nem sempre é tão rigoroso, mas são 3 ou 4 longos meses sem sol. Ou seja, à tarde, a partir das 4 horas já tá escuro. Na primavera e no verão esses dias são longuíssimos, né? Então já é o contrário. Para mim, o que mais pesa, e aliás é uma consequência desse clima ser assim, é o fato de não terem as frutas que a gente tem no Brasil. Porque lá no Brasil cresce todas, né? Aqui com esse clima é muito difícil crescer qualquer coisa. Então, basicamente, o que mais tem aqui é maçã e pera, que é o que cresce num clima mais frio. Isso é bem ruim porque eu sinto bastante falta. Seguindo então, eu vou dar algumas dicas para quem tá pensando em vir para cá. A primeira dica então, que eu diria ser de extrema importância, gente, sério, aprenda o idioma. Se possível, né? Claro. Bom, segunda dica então, entendam sobre o sistema de saúde, como que funciona a educação, como que funcionam as coisas nesse país. É algo que faria bastante diferença se eu soubesse um pouquinho antes. Terceira dica, então, se preparem emocionalmente para encontrar desafios, seja com a burocracia, e com certeza vocês vão encontrar dificuldades com a burocracia, principalmente aqui na França, ou então qualquer outra coisa. Além disso, procurem grupos para vocês poderem se integrar, gente, sério, façam amigos. Isso é muito importante. No Facebook, no WhatsApp, sempre tem grupos de brasileiros, grupos de pessoas assim. Mas tentem fazer amigo, isso muda bastante. Bom, resumindo então, a França, você acha que a França é um bom país para se morar? Claro que a minha vivência aqui não vai ser um parâmetro para todo mundo, né? Já vou deixar bem claro. Eu vim aqui para morar com a minha família, e o nosso principal foco de vida é a qualidade de vida. Agora então, se você tá vindo pra cá pensando em fazer riquezas e ficar rico, fazer o seu pé de meia, trabalhar muito, ganhar dinheiro, talvez não seja a melhor opção. Mas eu, por exemplo, vim com a minha família pra gente ter uma qualidade de vida melhor, pra gente conhecer mais as histórias e as riquezas locais e etc. Tá sendo ótimo pra gente. Bom, então cada um vai conhecer os seus objetivos e o que te motiva e quais são as suas prioridades, né? Aqui, eu e a minha família, a gente encontrou essa qualidade de vida, e onde eu também tô aprendendo a respeito da história, da culinária. A gente acaba se conhecendo melhor e, por incrível que pareça, a gente passa a conhecer o Brasil diante dessas diferenças, né? Então eu acho que essa experiência tem sido bem enriquecedora nesse sentido. Não é nem um pouquinho fácil, não foi nem um pouco fácil todo esse início. Eu confesso que a gente teve muitos, mas muitos desafios, muitos perrengues, como eu tô contando. Mas eu com certeza faria tudo de novo. E pra você, qual aspecto de vida aqui na França você acha mais intrigante?
Então é isso, gente. Se você gostou, dá um like, se inscreve no meu canal para acompanhar a minha jornada por aqui na França. Muitos beijos de luz e até o próximo vídeo.